pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o teste SNAP-4 para diagnosticar o TDAH. O que seria o TDAH? Primeiro, o TDAH é um transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade. Então, atualmente existe o transtorno de déficit só de atenção, existe aceleração mental, que seria mais o SPA, que é a Síndrome de Pensamento Acelerado, e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é quando a pessoa não consegue parar de fazer alguma coisa, não consegue parar de pensar. Geralmente, nos adultos, podem ter algumas sequelas de workaholic, né? Aquelas pessoas que só vivem para trabalhar, não podem parar de trabalhar nem um dia. Então, um dos testes desenvolvidos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o SNAP-4, na versão de português, foi validado em 2005 e é um teste que nós, neuropsicopedagogos, podemos utilizar, porque não é restrito a psicólogos. Então, é um teste desenvolvido por psicólogos, mas que não é mais restrito a eles, porque já existem vários outros testes na área de TDAH. Existe o ETDAH-AD, de Lenny Bellini, existe o ASRS-18 também, que são 18 pontos também, 18 itens sobre o TDAH. Só que o que é avaliado é muito parecido. O que muda muitas vezes são os cálculos do questionário, como que nós vamos entender o funcionamento neurológico da mente da pessoa. Por isso que é importante vários testes e não apenas testes online ou testes de revista, porque você precisa aplicar uns 4 testes para ter certeza que a pessoa tem muitos sinais de TDAH e também observar algumas questões lúdicas, a sua memória de trabalho, se a pessoa mostrou ansiedade, se a pessoa consegue reter as informações, se não consegue. Então, geralmente a bateria de avaliação, ela é mais extensa do que apenas um teste. Então, hoje nós vamos falar de um teste, tá bom? SNAP-4. Primeiro item importante para observar se eu tenho TDAH, se eu não tenho TDAH, se meu filho tem TDAH, se o marido, se o namorado, se a namorada, esposa, se alguém próximo tem ou não, não consegue prestar muita atenção a detalhes ou comete erros por descuido nos trabalhos da escola ou tarefas, qualquer tipo de tarefa. E aí tem um nível, nem um pouco, só um pouco, bastante ou demais. Tipo, a pessoa só erra, todo dia erra e muito. No item 2, tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades de lazer. Nem um pouco, só um pouco, bastante ou demais. No item 3, parece não estar ouvindo quando se fala diretamente com ele. A pessoa está ali no mundo da lua. No item 4, não segue instruções até o fim e não termina deveres de escola, tarefas ou obrigações de trabalho. No item 5, a pessoa tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. Sexto sinal, né? Não seria só apenas itens, seriam sinais. Evita, não gosta ou se envolve contra a vontade em tarefas que exigem esforço mental prolongado. Esse é um dos aspectos mais importantes, porque mesmo que a pessoa tenha déficit de atenção, todo mundo tem um certo nível de déficit de atenção. Mas se você pede para aquela pessoa fazer um trabalho com esforço mental prolongado e ela não consegue, fica agitada, o tempo todo agitada, senta, levanta e não dá conta de se concentrar, é um sinal mais forte de TDAH. Porque aí até a memória de trabalho, até a aprendizagem é afetada.
Sexto sinal. Perde coisas necessárias para atividades, por exemplo, brinquedos, deveres da escola, lápis ou livros, ou a régua, ou caderno, esqueceu o celular em casa, sei lá, qualquer coisa dessa, que é essencial para o trabalho. Item 8, ou sexto sinal, distrai-se com estímulos externos. A pessoa fica o tempo todo, oi? Quê? E aí perde o fio do pensamento, como a gente costuma dizer. Nono sinal, é esquecido em atividades do dia a dia. O que eu tinha que fazer mesmo? Ixi, não lembrei. Você dá 2, 3, 4 comandos e a pessoa não responde. A pessoa de 4 coisas lembra de 2 ou lembra só da última que você falou. Décimo sinal, mexe com as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira. Aí depende do nível, né? Se é nem um pouco, só um pouco, bastante ou demais. Geralmente do nível bastante para o demais, nós vamos contabilizando mais pontos daquele sinal, tá? Para o relatório que vai para o médico neurologista, psiquiatra, psicólogo, quem que vai dar continuidade ao trabalho de acompanhamento. Sai do lugar na sala de aula ou em outras situações em que se espere que fique sentado. Então, quem tem TDAH odeia palestra, por exemplo. É o tipo de coisa que a pessoa nunca vai querer ir para um templo, ouvir uma palestra, para um culto e ficar ali 1 hora ouvindo alguém falar alguma coisa. Então, geralmente vai ser aquele que vai estar se levantando toda hora, indo no banheiro, conversando com alguém, volta e fica ali, naquela agitação. 12º item, ou sinal. Corre de um lado para o outro ou sobe demais nas coisas, no caso das crianças, em situações em que isso é inapropriado. Eu lembro muito do meu filho nessas horas, porque ele adora subir em cima do sofá da avó, onde tem uma estante que é grudada na parede, e ele fica escalando ali. Esses dias até minha irmã falou assim, nossa, faz tempo que eu não ponho nada nessa estante, de tanto que tem já receio do meu filho mexer, né? Mesmo já com 9 anos, a gente vê que é um sinal forte do TDAH. 13º sinal. Tem dificuldade em brincar ou envolver-se em atividades de lazer de forma calma. Então, aquela pessoa que começa calma e daqui a pouco já está desfocado, né? Está desanimado. Já perdeu o interesse daquela atividade e já quer fazer outra coisa. 14º sinal. Não para ou frequentemente está a 1000 por hora. Todos somos um pouco TDAH, né, gente? 15º sinal. Fala em excesso. Esse sinal eu identifico, eu falo demais. 16º sinal. Responde as perguntas de forma precipitada antes delas terem sido terminadas. Então, esses dias eu assisti uma palestra no YouTube de uma psicóloga muito renomada em São Paulo, que ela sabe que ela tem TDAH. E no meio da apresentação, da entrevista com outros psicólogos, ela ficava cortando os outros psicólogos o tempo todo. Eu pensei, esse realmente é um sinal claro de que ela está falando a verdade. Ela realmente tem TDAH, dislexia e superou muita coisa para ser, né, hoje uma grande profissional. Uma coisa não exclui a outra, né? Tem dificuldade de esperar a sua vez. Então, o controle inibitório tem que ser trabalhado, acompanhado, estimulado na situação da pessoa que não consegue esperar a sua vez. 18º sinal e último. Interrompe os outros ou se intromete. Seja para se meter nas conversas ou em jogos, trabalhos, em atividades, né? Então, assim, quando eu vejo esse último sinal, eu penso assim, eu acho que metade dos brasileiros tem um pouco de TDAH, porque
nos órgãos públicos a gente está atendendo uma pessoa, aí vem outra pedir informação, não consegue esperar um momento de, olha, daqui a pouco eu te atendo, deixa eu só terminar de atender a pessoa aqui, que eu já vou te dar essa orientação, eu já vou falar sobre aquilo ali. É só esperar 5 minutinhos, mas às vezes, para quem está numa situação de necessidade, essa dificuldade de esperar, né, também é um déficit educacional, não é só TDAH, porque hoje em dia todo mundo acha que tem TDAH, mas não é só isso, também precisa de um trabalho educacional com o controle inibitório, e isso se aprende, não quer dizer que é um transtorno eterno, né? Isso vai sendo educado, isso vai sendo trabalhado pela neurociência hoje, né? Então, várias áreas têm atuado com TDAH, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, neuropediatras, neuropsicólogos e muitas outras, educadores físicos têm trabalhado essa questão do controle inibitório e de uma série de outras questões conceituais e brincadeiras, né? Muitas vezes são realizadas, atividades físicas. Então, qual seria a minha orientação para quem tem TDAH e não pode pagar todos os tratamentos necessários? Então, seria realmente procurar jogos, atividades físicas, o esporte, um lazer que vai fazer com que a pessoa tenha um movimento sim, sim, não, não. Agora pode, agora não pode. Entendeu? Agora é permitido, agora não é mais permitido. Porque essa questão das regras para o TDAH, lidar com autoridade, lidar com posso, não posso, sim, não. Quando eu faço sim, você faz não, né? Então, assim, são questões mais profundas do controle inibitório que são aprendidas, que são fáceis, que são interessantes, mas que precisam ser continuados. Por isso que o acompanhamento para TDAH demora em torno de 3 meses a 1 ano para que esse comportamento se modifique, tá certo? Um grande abraço para vocês, se inscreva no meu canal Emanuela Consultora ou siga-me também no Instagram, @manu_neuropp. Espero vocês lá para novos vídeos, novas dicas e novas orientações. E deixe seu like aqui, que eu vou ser muito agradecida pela sua contribuição. Um grande abraço!